O Milton, vigia noturno das assombrações da Rua 2, vai contar um relato assustador e ao mesmo tempo preocupante. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Sete Além. Sete Além. Aqui é a sua casa. Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Boa madrugada, Luciano. Vamos rapidinho e sem enrolação ao relato das assombrações da Rua 2. Mas antes, deixa seu like e responde. Na sua opinião, em qual região, estado, cidade e bairro fica a Rua 2? E se você ainda não conhece essa playlist, clica no card e assiste aos outros relatos. É tudo independente e não tem ordem para ver. É só assistir e passar muito medo. E se der, assim que assistir a esse vídeo, vai lá no canal do Detetive Astral, porque a quarta temporada já está no segundo episódio e, como dizem, essa é a melhor série do YouTube. Agora vamos ao relato de hoje do Milton das Assombrações da Rua 2. Já faz algum tempo que eu tô solteiro e tô na pista, tudo bem, não tô tanto assim na pista. Sou bem na minha nesses assuntos. Os relatos sobre a Rua 2 e os outros do seu canal são, na verdade, os meus reais companheiros de vigilância na madrugada. Já teve vez que eu tava passando de moto na própria Rua 2 ouvindo você contar o relato que eu te enviei. Até pensei que ia acontecer alguma coisa sobrenatural comigo. Eu só falo coisa ruim, né, da Rua 2, mas eu vou confessar para você que há também algumas coisas que parecem ser boas. Não vou dizer que são, mas parecem ser. São poucas coisas, bem poucas, mas uma delas era que 2 ou 3 vezes por semana, pelo menos, sempre às 11h30, meia-noite, às vezes até um pouco antes, eu comecei a notar a presença dela. Sempre de salto baixo, vestido leve, cabelo escuro, liso, quase brilhando no breu da rua. Ela vinha de táxi ou de carro de aplicativo. Ela descia no mesmo ponto sempre. Sorria para o motorista, depois virava para mim, mesmo eu estando de capacete, e acenava. Ela mandava um aceno leve, simpático, como quem dizia boa noite, com os olhos. E que olhos lindos! E eu acenava de volta, meio bobo. E ela entrava naquela casa, sempre na mesma casa, na Rua 2. Ela não morava lá, mas visitava o homem que morava nessa casa 2 ou 3 vezes por semana. Eu nunca conversei com esse homem especificamente, eu só sabia que ele morava sozinho na Rua 2, numa casa até que grande. Ele era meio recluso, devia ter entre 55 e 60 anos. Mas a moça, cara, ela era daquelas que a gente não esquece de jeito nenhum. Rosto bonito de verdade, sorriso leve, ela não parecia ter pressa. E eu, que nem sou de ficar reparando em mulher que tem dono, ficava meio que hipnotizado. Com o tempo comecei a ver essa mulher quase toda noite, porque ela chegava sempre do mesmo jeito e na mesma hora. Uma vez ou outra eu seguia, eu a acompanhava de longe na moto, só para garantir que ela ia entrar com segurança na casa, afinal, essa era a minha função. Eu nunca invadia a privacidade dela de maneira alguma, longe de mim. Era mais por, sei lá, zelo. Afinal, a vida de vigia noturno não pode ser só coisa ruim e assombração na Rua 2, né? Um dia, uma mulher que tem uma adega 24 horas perto da Rua 2, mas é na minha área de vigilância, comentou comigo que a nossa região ali estava passando por uma manutenção do fornecimento de energia e que por 1 ou 2 noites poderia haver problemas de fornecimento. Eram quedas rápidas de luz, coisas de 1 segundo, 2 segundos, mas depois voltava tudo ao normal. A desculpa da prefeitura era que o cabeamento era antigo. Inclusive teve outra noite que eu até estava vendo aquela moça linda se aproximando quando aconteceu o blackout. Ela estava bem atravessando a rua e do nada apagou tudo.
Ficou um breu danado. Eu acendi o farol da moto. Quando a luz voltou rapidinho, essa moça estava bem perto de mim e estava me olhando. Cara, que susto! Lógico, só não foi um susto maior porque ela estava longe de ser feia. Ela tinha atravessado a rua e caminhado na minha direção no escuro bem rapidinho. Vou dizer até que estranhamente rápido. E foi um baita susto que eu levei, mas também foi uma surpresa. Aquele batonzão vermelho, nossa, que boca linda. Nesse dia ela falou comigo. Ela disse: "Oi, tudo bem?" A voz dela era firme, mas era doce. Aquelas vozes que te fazem escutar com atenção. Eu me senti estranho, meio envergonhado, mas eu respondi: "Tudo sim, e você?" Ela sorriu e me estendeu a mão. A mão dela era fria, mas era suave, macia. Ela disse que se chamava Lorena. Começamos a trocar poucas palavras rápidas enquanto eu a acompanhava até a casa do namorado. Nada demais. Ela riu de algumas besteirinhas e piadas bobas que eu falei e perguntou do meu trabalho. Eu respondi e ela comentou que achava a rua bem tranquila e que se sentia muito bem ali, na Rua 2. Eu não sabia o que responder, só disse que ela era sempre bem-vinda, que ela parecia ser gente boa, mas que ela devia perguntar para o namorado detalhes sobre a lenda da Rua 2. A lenda não, as assombrações. Ela riu, apertou de novo a minha mão e foi embora. Naquela mesma noite, para minha infelicidade, eu estava voltando para casa pensando naquela garota diferenciada que eu tinha conhecido e eu fiquei com tontura. Perdi o controle da moto e fui para o chão. Eu estava devagar, não foi nada grave. Eu tive uma queda de pressão, eu acho. Quebrei uma pecinha da moto, coisa besta. Só que para comprar outra ia sair bem caro. E eu estava duro, como sempre. A moto ainda estava funcionando normal e era o que importava. E eu não podia faltar no trabalho de jeito nenhum. Na noite seguinte, você acredita que eu estava parado perto da Rua 2 e vi, perto de um banquinho de pedra, onde eu sempre fico com a moto encostado, eu vi uma caixinha de madeira. E o melhor, dentro dessa caixinha tinha um pouco menos de R$700. Eu pensei em procurar o dono, claro, mas de madrugada? Eu ia bater de porta em porta de madrugada? Claro que não. Além disso, seria fácil qualquer um falar: sim, a grana é minha. Como a pessoa ia provar? Então eu guardei a caixinha comigo e avisei o pessoal 24 horas que trabalha ali, o pessoal da adega, da padaria, que eu tinha encontrado uma caixinha, caso alguém perguntasse. Obviamente eu não falei que tinha dinheiro dentro. Ninguém apareceu reclamando o sumiço da caixinha. E eu esperei 2 dias, então usei o dinheiro para comprar a peça. Passaram-se mais 2 dias, até que veio a notícia. O homem que namorava Lorena, aquele cara de 55, 60 anos da Rua 2, tinha morrido. Foi uma morte súbita, parada cardíaca na hora do almoço. Fiquei estranho, não pelo homem, que eu mal conhecia, mas por ela, Lorena, porque eu não ia mais vê-la. Ela não ia mais aparecer, porque o namorado tinha morrido. Com certeza eu não ia mais vê-la. Só que na noite seguinte, na Rua 2, no comecinho do meu turno, eu vi um homem abrindo a casa do falecido. Eu estranhei, me aproximei e puxei conversa. Ele disse que ele era parente do falecido, era tipo primo, sei lá. Eu contei que eu era vigia da área e ele comentou que o cara que morreu era primo dele mesmo, ele confirmou, e que o cara tinha apenas 30 anos. Juro que o homem parecia ter 55 ou 60 anos. Segundo o cara, o falecido vivia isolado, não trabalhava, não estudava e era bancado por uma namorada que ninguém da família conhecia, ninguém tinha visto. Uma mulher que apareceu do nada na vida dele, conquistou o coração dele, mas que nunca foi apresentada formalmente à família. Na hora, obviamente, eu deduzi que era ela, Lorena. Eu não falei nada, não era da minha conta, guardei para mim o tema. Tem gente que nasce com a bunda para a lua mesmo. O cara namorava uma mulher daquelas,
linda e simpática, do tipo que deixa à vontade e você sente conexão. Além disso, essa mulher sustentava o cara. Olha isso! Realmente Deus não dá asa à cobra mesmo. Só que 3 dias depois, eu estava passando por lá antes do meu turno, um pouco mais cedo, para resolver umas coisas. E eu vi que a casa estava sendo esvaziada. Móveis saindo, caixas sendo levadas. O mesmo cara que se identificou como primo do falecido estava lá. Ele estava com cara de poucos amigos. Ele me disse que tudo o que prestava na casa, inclusive a própria casa, ia ficar para a tal namorada do primo. Parece que o cara, antes de morrer, tinha deixado todas as suas posses como herança para ela, e ele não tinha herdeiros. A garota que ele namorava, no caso a Lorena, representava uma ONG que cuidava de necessitados e, aparentemente, tudo ia virar doação. Por isso que ele estava com aquela cara de poucos amigos. E por falar nisso, os móveis e objetos que foram retirados da casa estavam completamente sujos, mofados e estragados. Tudo parecia exageradamente envelhecido e desgastado. Quando tiraram o colchão, parecia que tinham resgatado de um lago muita sujeira e mofo. Eu achei estranho, muito, mas quem sou eu para julgar, né? Uma semana depois, numa madrugada de quarta-feira, enquanto eu fazia a minha ronda, eu vi um carro preto parar em frente da casa. Desse carro desceu ela, Lorena, e com ela uma outra moça. Cara, era uma morena de cabelos encaracolados, sorriso fácil e linda também. As duas me viram e acenaram para mim como se fossem minhas amigas. Fiquei ali enrolando, rondando a rua, fingindo que estava checando as casas, porque eu queria ver se eu conseguia falar com a Lorena de novo. Podia ser a última vez que eu falaria com ela. Só que elas demoraram muito para sair da casa e eu precisei rodar e fazer o meu turno. Foi só no outro dia que a Kelly, uma amiga minha que trabalha na padaria, me disse que umas 6 horas da manhã daquele dia, Lorena e a amiga dela foram lá na padaria. Lorena perguntou de mim e como Kelly me conhecia, Lorena deixou um recado. Ela queria me encontrar na sexta-feira à noite, antes do meu turno, lá na padaria mesmo. Eu fiquei com tanta cara de bobo que a Kelly falou para eu não ficar tão animadinho, que uma mulher daquelas, além de gata, tinha grana e não ia querer nada comigo. Com certeza ela ia me pedir algum favor ou, sei lá, me passar algum emprego. Eu confesso que nesse tempo eu não estava mais pensando em assombrações da Rua 2. Eu estava fazendo flexões em casa para aumentar de tamanho. Sexta-feira me arrumei para trabalhar, mas dei uma mão a mais de verniz na lata por causa do meu encontro com a Lorena. Para mim era um encontro sim, e foi um encontro com Satanás. Essa transmissão foi invadida. Você precisa se tornar membro e ajudar a espalhar a palavra. Entra agora no Apoia-se e aproveite os benefícios. Deixe seu like agora neste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aproveite também para me seguir nas outras redes no @oficial7além. Eu estou de olho em você. Cheguei na padaria e dei sorte de a Kelly não estar naquele horário trabalhando, senão ela ia ficar com graça pra cima de mim, me zoando. Rapidinho a Lorena chegou. Ela estava linda como sempre. Conversamos besteiras por meia hora. Foi incrível. Ela quis apenas tomar uma água e eu, para disfarçar, pedi um suco. Lorena não disfarçava que apreciava meu jeito. Ela, assim como eu, se sentia bem. A minha presença a deixava tranquila e o contrário também rolava. Quando o assunto ficou mais raro, parou um pouquinho, eu pensei em dar o bote e chamar ela para sair, para irmos para outro lugar no sábado, no dia seguinte. Eu acho que ela percebeu, porque ela me impediu de falar qualquer coisa
e já foi direto ao ponto. Ela disse com aqueles olhos lindos e brilhantes que ela gostava de mim, que eu parecia ser um cara bom e que ela tinha muita afinidade comigo e que ela queria fazer uma proposta. A primeira coisa que ela falou dessa proposta foi de cair para trás. Ela falou assim: Milton, eu quero te dar aquela casa. Eu fingi que não escutei e pedi para ela repetir. Ela falou assim: quero que você more naquela casa onde meu namorado morava. Eu vou te sustentar. Eu te dou o que você precisar. Você vai realizar todos os seus sonhos e ainda vou vir te ver 2 ou 3 vezes por semana na casa. Se você quiser, eu venho todos os dias. Não precisa responder agora, mas pensa. Obviamente eu ri, achando que era brincadeira, mas ela falou sério. É verdade, Milton. Eu bancava o Adel e agora posso bancar você e a gente vai se ver sempre. Parece que eu tinha mesmo arrumado o meu véio da lancha, só que ela era mulher, jovem e bonita. Bom demais para um cara pobre, não é não? Tão bom que alguma pegadinha tinha aí. Então eu pedi a pegadinha e a pegadinha veio. Porque ela falou: é o seguinte, Milton, eu vou precisar de uma coisa sua. Apenas uma coisa. Eu perguntei o que era e ela falou: você notou que eu não comi nem bebi água aqui na padaria? É porque eu me alimento diferente. Nessa hora eu pensei: pronto, uma bosta de uma vampira. Então vampiro existe? Droga. Lógico que eu não falei isso, apenas pensei, mas ela falou assim: eu vou sugar. Se a frase parasse aí, eu juro que eu não reclamaria, mas ela tomou um gole da água e falou assim: eu vou sugar seu prana. Prana? Perguntei. Ela falou: é a sua energia. Todo mundo tem, mas eu não tenho e por isso eu preciso sugar de pessoas. Mas eu faço isso aos poucos e não dói. Se você topar, você vai viver bem. Vai ser mais uns 15 ou 20 anos apenas, mas vai ser fácil, com conforto, paz e eu garanto também com muito prazer. Lorena disse que era como se fosse um contrato. Eu poderia sair quando eu quisesse, mas ela duvidava que eu fosse querer sair, porque ela deu certeza que eu ia achar bom demais. E ela largou a bomba e disse que foi ela quem deixou o dinheiro naquela caixinha perto do banco. Porque foi ela quem causou a minha tontura, minha queda de pressão naquele dia, só por apertar a minha mão 2 vezes. E isso havia me feito cair da moto. Isso por causa da nossa afinidade. Não é todo mundo que ela cumprimenta que ela suga o prana. Foi no meu caso, porque a gente tinha realmente uma afinidade incrível. Para ela, aquilo foi um pequeno acidente de absorção de prana, mas para mim foi um desmaio inesperado. E aí ela completou dizendo que, como ela gostou de mim, ela quis reparar o meu acidente, deixando o dinheiro naquela caixinha, no lugar que ela sabia que eu ia estar. E que eu podia ficar tranquilo que as irmãs dela da ONG têm muito dinheiro. E aí eu perguntei: mas por que na rua 2? Não pode ser em outra rua essa casa? Ela respondeu que podia sim ser em qualquer lugar do mundo, que eu podia escolher, mas que ela gostava muito da energia da rua 2. Ela se sentia confortável, como se o lugar facilitasse essas trocas. E ela ainda soltou uma frase assim: você não acha que a Rua 2 tem uma vibe boa? Uma vibe super boa mesmo, não é, Milton? Eu respirei fundo, agradeci a proposta, mas recusei. Doeu meu coração e várias outras partes do meu corpo, mas eu recusei mesmo. Ela ficou séria, mas ela me respeitou. Ela disse que eu era especial, que por isso eu seria também respeitado, mas que eu tinha que ter consciência que muitas outras, como ela, não respeitariam nada e nem ninguém. Não respeitariam a minha decisão.
Eu não entendi. E ela falou: eu sei e muitos já sabem que você, Milton, tem um papel importante na Rua 2. Um papel quase que de folclorista ou historiador. Nesse momento, faltou luz na padaria. Foi muito rápido, ficou tudo escuro. E eu juro por Deus, Luciano, quando eu olhei para Lorena, os olhos dela estavam brilhando demais, pareciam prateados. E no reflexo dela na janela da padaria, perto da nossa mesa, eu vi algo muito pior. Eu vi a verdadeira forma da Lorena, uma figura deformada e demoníaca, muito magra, com o rosto esticado, cheio de fissuras, boca enorme com dentes finos, lábios negros e narinas largas. Parecia uma estátua rachada, dentes finos e tortos e a pele parecendo borracha velha. Pelo reflexo, ela percebeu que eu a vi realmente, então ela sorriu. Foi um sorriso largo, horrível, impossível de existir num rosto humano. Uma das coisas mais nojentas e assustadoras que eu já vi na Rua 2. Nesse instante a luz voltou. Lorena me encarou sem sorrir, disse que eu já estava sabendo coisas demais e eu tinha visto além da conta, então ela foi embora. Desde então, ela nunca mais voltou, nem para visitar a casa. Por falar em casa, aquela casa foi vendida para uma família. Disseram que o dinheiro da venda obviamente foi doado para a ONG, em que a Lorena e as tais irmãs ainda trabalham. Eu ainda passo lá. É caminho da minha ronda, claro, a Rua 2 faz parte de tudo. A casa, hoje, tem outro dono, gente comum. E as quedas de luz também já foram resolvidas. Elas pararam. Mas às vezes, quando tudo está quieto, eu juro que eu sinto aquele friozinho e penso: será que eu escapei realmente? Ou será que eu só adiei? Foi a primeira vez que algo da Rua 2 veio diretamente para mim. Será que um dia Lorena vai voltar para a Rua 2? Será que ela tem a ver com aqueles relatos de súcubos na Paulista que você já contou? Eu achei meio parecido. Não sei se eu aguento continuar trabalhando como vigia na Rua 2. É muito complicado ter essa relação com o sobrenatural tão constante. Tanta gente não acredita em nada porque nunca viu nada, e eu mesmo também não acreditava. E olha só, hoje eu estou vivendo e vivenciando direto e tenho certeza de que tudo é real. Obrigado por ler meu relato, Milton. E esse foi o relato do Milton das Assombrações da Rua 2. Gostou? Foi um relato meio diferente, né? Então deixa seu like e comenta alguma coisa sobre esse relato. Ele fez besteira em não aceitar? Você aceitaria? Se fosse um homem, um íncubus, você aceitaria? Quais seriam as condições para você aceitar? Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em Sete Além.